Nishmat Menachem Mendel Ben Avraham Menashe Ben Matzliach. A gente vai começar a nossa nova sidra de shiurim do Rav Kook. A gente estudou na última vez o Orot Eretz Israel e como a gente está no mês de Elul, a gente vai estudar o Orot HaTshuvah, onde o Rav Kook fala de Tshuvah. O shiur vai ser então na recuperação de Reuven, Eliyahu Ben Mea e Tinoch Ben Azechaya, que são de muita ajuda, apesar de estar dos céus, e eu peço a vocês também, que vocês estiverem estudando, vocês pensarem neles. O livro, o Rav Kook, ele escreveu o Orot HaTshuvah, é um livro que tem 16 capítulos, é um livro grande. A gente não vai fazer que nem a gente fez em Orot Eretz Israel, que a gente foi indo, a gente pegou desde um e foi andando, explicando, estudando, quase terminamos aqui. Eu já vou falar para vocês que claro não vai terminar, não vai chegar nem perto de terminar o livro do Rav Kook. A gente só tem um mês para estudar. É o Elul, depois de Elul já o próximo semana não sei se a gente vai começar a falar da Tshuvah, a gente vai fazer outra coisa. Então o que eu vou fazer, eu vou pegar para vocês algumas piscaotas, algumas partes do Orot HaTshuvah e a gente vai estudar o Orot HaTshuvah. Você vai usar o Tshuvah, você vai pegar o livro? A gente vai usar o Orot HaTshuvah em breve. Tem o Orot HaTshuvah em breve? Sim. Posso pegar? Eu tenho que encher o caso, traz no próximo. Recordo me crer, se eu falar para vocês qual é a tradução da palavra Tshuvah, sim? Provavelmente vocês são Bachurei Yeshiva, vocês já sabem, é voltar. Recordo Tshuvah, Lashuv é voltar. Muita gente erroneamente traduz como arrependimento. Não, vocês já sabem, já são Chachamim, já sabem que Tshuvah não é arrependimento. Agora, se eu falo que Tshuvah é voltar, eu voltar para onde? Voltar para a Torá. Voltar para Hashem, voltar para a Torá, voltar para o caminho de Deus. Mas se eu estou falando de voltar, quer dizer que eu saí. Quando eu saí, agora tem que voltar. Vocês vão voltar para o Brasil. Vocês saíram do Brasil e agora vocês vão voltar para o Brasil. Vocês vão voltar para o Brasil. Ou melhor ainda, vamos melhorar esse pouco. Que Orot Eretz Israel. Os seus antepassados saíram de Israel. Vocês vão fazer Tshuvah e voltar para Israel. Agora, por que as pessoas traduzem Tshuvah como volta de um pecado ou arrependimento? Ou seja, qual é a base dela? Porque a Tshuvah, a clássica, quando a gente fala de Tshuvah, quando a gente fala que eu sou um Baal Tshuvah, ou quando eu falo que uma pessoa tem que fazer Tshuvah, significado é que ela pecou e agora ela tem que voltar. Ela tem que se arrepender, ela tem que voltar a Deus, voltar aos caminhos da Torá. Isso quer dizer Tshuvah, que a pessoa ou ela ou os antepassados saíram do caminho, então ela tem que voltar ao caminho correto. Agora, isso aqui, por que as pessoas usam Tshuvah como arrependimento e Tshuvah é volta à Torá de uma pessoa que saiu? Porque isso aqui é a Tshuvah que está escrito na Torá. Cada um pega uma folha. A mitzvah de fazer Tshuvah, se eu perguntar para vocês falarem, é mitzvah fazer Tshuvah? Sim, é mitzvah fazer Tshuvah. Onde está escrito essa mitzvah? Essa mitzvah está escrito no número 1 aí da folha de vocês. Está escrito no número 1. Então, já que sobrou folha, está escrito no número 1 em Parashat Dvarim. Deus está dando maldições para o povo judeu, bênçãos e maldições. E aí fala em Dvarim, no Perek Lamed, fala o seguinte: Ve'haya ki yavo alecha kol advarim haele. Depois de tudo isso, todas essas maldições, e lá falando maldições pesadíssimas, depois de todas essas maldições, Abraham ve'kala asher natati lefanecha ve'ashevota elevavecha. E aí vocês vão fazer Ashevota Tshuvah. Vocês vão fazer Tshuvah, o coração de vocês vai retornar. Bechol hagoyim asher yidikacha Hashem Elokecha shama. E Deus vai trazer vocês de volta de todos os demais povos que a gente estava. A gente estava no exílio. E Deus vai trazer a gente de volta. Veshavda ad Hashem Elokecha. E vocês vão voltar até Deus. Certo? Veshamata bekoló.
que quando chegar no Himetz Apkayom, e a gente vai escutar a voz de Deus, até o Vanecha, você e seus filhos, Berchol Evavchal Vachon Shema, em todo o seu coração e toda a sua alma, Veshar Hashem Elokecha et Shvutecha, e Deus vai retornar todas as pessoas que foram para o exílio, Veichamecha, Veshar Ekivatzcha, Vekol Amim, Sevitzcha Hashem Elokecha Shama. Ou seja, ali está falando de um processo em que o povo judeu pecou. Por culpa desse pecado, nós fomos ao exílio e Deus vai retornar, vai fazer a gente retornar do exílio porque a gente shaftá, porque a gente retornou. Quando é que eu vou retornar? Quando é que eu saio do caminho? Quando é que eu saio de Israel? Quando eu saio do caminho. E quando é que eu shafto? Quando é que eu retorno a Israel? Quando eu retorno ao caminho. Então daqui, o conceito de tchuvá, que está escrito na Torá, esse é um dos únicos lugares que está escrito Shavtá de Tchuvá, está falando sobre um processo em que a pessoa pecou e essa pessoa ela voltou a Deus, então ela voltou a Deus, Deus também vai voltar a ela. E continua o versículo 11, fala o seguinte: que a mitzvah azot asher anochim etzavecha yom, porque essa mitzvah que eu mandei para vocês hoje, lo nifleiti mimcha velo rehokai, não é uma mitzvah que está muito longe. Não é uma mitzvah impossível. Loba Shamayim, não é uma mitzvah que está lá no céu que vocês vão falar. Quem é que vai lá para o céu e trazer elas até aqui para a gente? Veloba Evelayami, não é uma mitzvah que está do outro lado do mar. Que vocês vão falar, minha avó lá no Evelayami, lá no Veshmiena, Otava e Nascena aqui. Vai falar quem é que vai lá do outro lado buscar. Que Karol Meleka Davar Meod, ficam Veloba Kala Sotar. Diz a Torá, porque essa mitzvah está muito próxima de vocês e vocês podem fazer. Agora a pergunta é: de que mitzvah a Torá está falando? A Torá começou falando do processo de pecado de retorno. Depois a Torá continua e fala que tem uma certa mitzvah, que essa mitzvah ela não está nem no céu e nem do outro lado do rio, ela está muito próxima, qualquer um pode fazer essa mitzvah. A maioria, muitos explicadores falam que a Torá está que mitzvah a Torá está falando de toda a Torá. Ou seja, a pessoa poderia pensar: é muito difícil fazer toda a Torá, está lá no céu, como é que eu vou cumprir toda a Torá? Então vem a Torá falar: isso aqui não é tão difícil quanto vocês pensam. Entendeu? O Rambam ele tem uma explicação diferente. Número 2, o Rambam ele explica o seguinte: Betam que a mitzvah azot, de que mitzvah a Torá está falando? Al-Kol a Torá Kula, está falando de toda a Torá. Assim diz o Rambam. Mas isso não é verdade. Verdade, de que mitzvah a Torá está falando? Que Al-Kol a Torá Yamer, Kol a mitzvah Asher Anochim Etzavcha Yom. Quando Deus quer falar de toda a Torá, ele não fala ha-mitzvah, a-mitzvah, ele fala toda a mitzvah. Aqui está falando ha-mitzvah, qual é ha-mitzvah? Ha-mitzvah e ela tchuvah. O Rambam diz que a mitzvah que a Torá está falando é a tchuvah. Eu poderia pensar que como eu pequei muito, como eu fiz muita coisa errada, então isso aqui é uma coisa que é muito difícil agora eu fazer tchuvah, agora eu retornar dos meus pecados e agora voltar para Deus. Muito difícil, o povo judeu fez idolatria, relações proibidas, etc. Agora, para a gente fazer tchuvá disso tudo e regressar a Deus e voltar para Israel é uma coisa impossível, muito difícil. 18 anos eu nasci errado e agora eu vou ter que consertar tudo. É impossível, não tem como. Então, diz a Torá, segundo o Rambam, a Torá está falando que tem que a mitzvah é fazer tchuvá, a mitzvah da Torá, e ela não é uma mitzvah assim tão longe. É uma mitzvah que vocês podem fazer. O número 3 é o Rambam. Vocês estudaram o Rambam com Luca. Como vocês já estudaram o Rambam com Luca? Que fala aqui: Kol mitzvot sheba Torá, todas as mitzvot da Torá, ben nasceu, ben não nasceu, tanto as mitzvot positivas quanto as mitzvot negativas. Ima varadam alechat mehem, se a pessoa transgrediu uma das mitzvot da Torá, tanto se ele fez isso sem querer, quanto se ele fez isso propositalmente, que cheia a tchuvá, quando ele faz tchuvá, veio a chuv mechetó e volta do pecado, chayav leitvadot, ele é obrigado a fazer vidui, a declarar os pecados e se arrepender dos pecados, ok? Lifnei baruchu, como está escrito, etc, etc. Ou seja, segundo o Rambam, vocês já estudaram isso com o Luca, eu não vou entrar nesse ponto agora. A mitzvah é você falar os pecados que você tem. Ou seja, a mitzvah não é você chegar e fazer, pô Deus, vacilei, desculpa, não.
Tem que chegar e falar, olha só, eu fiz A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho que falar, essa aqui é a mitzvah, ok? Sim. Mas qual a consequência de você confessar os seus pecados? Por que essa exigência especial? Não, porque é uma prova. Como é que eu vou saber que eu me arrependi? Como é que eu vou saber que eu me arrependi? Porque eu falo para Deus dos pecados. Eu falo, eu estou arrependido. Segundo o Rambam. Os pecados mais profundamente. E segundo o Rambam, a tshuva completa só acontece quando? Segundo o Rambam. Não só o vidui. Só tshuva completa quando eu chego na mesma situação que eu pequei e não peco de novo. Essa aqui é a tshuva completa. Ou seja, quando eu me arrependo, óbvio que eu já fiz tshuva, mas ela só completa se chega no mesmo lugar que eu estava antes, aí eu falo, oh meu Deus, agora ok? Então isso aqui é a tshuva clássica. Então, por causa da Torá, o único lugar que a Torá fala de tshuva está falando do lugar que o povo pecou. O Rambam está falando da mitzvah de fazer tshuva quando a pessoa peca. O Rambam fala que tshuva é eu falar dos pecados que eu fiz. Então, a ideia que as pessoas têm é que tshuva é arrependimento, que tshuva é regressar de um pecado que eu fiz, que tshuva é voltar para Deus, que tshuva é voltar para o caminho da Torá, voltar para Eretz Israel. E todas as explicações estão corretas. O Rav Kuk não ia, apesar do que muitos diziam, ele não ia contra a Torá. Ok? Ou seja, não é que agora vai vir, a gente vai falar nota tshuva, o Rav Kuk vai falar, não, tshuva não é nada. Óbvio que tshuva, ela é isso. Certo? Mas tshuva é muito mais do que isso. Porque todo o processo de tshuva, se ele está relacionado com o que está escrito na Torá, e com o que acabou de falar o Rambam, com o que falou o Rambam, todo esse processo é um processo muito pesado. Sim? Pensem vocês, se tshuva se resume em se arrepender dos pecados e eu vim e falar para Deus, olha, eu fiz A, B e C e confessar tudo que eu fiz, é um processo pesado, é um processo triste, é um processo que as pessoas têm a tendência a se afastar, não é uma coisa leve, não é uma coisa feliz, é uma coisa pesada, uma coisa difícil. É difícil a pessoa falar eu errei e ainda detalhar os pecados, detalhar é difícil, não é uma coisa muito fácil. Então, toda a novidade do Rav Kuk em Alot HaTshuva é que existem outros lados, outras facetas da tshuva. Tshuva não é só, também, óbvio também, não acha que não se arrepender do pecado na tshuva. Tshuva também é isso, agora a gente vai ver, dá como piscar uma parte do Alot HaTshuva do Rav Kuk, que ele fala sobre esse processo de se arrepender do pecado, ou seja, também em Alot HaTshuva o Rav Kuk fala bastante sobre isso, sobre o processo que a pessoa tem de se arrepender, sobre o processo que a pessoa passa de confessar os pecados, que ele é um processo pesado, é um processo depressivo. Ninguém gosta de falar eu errei. Vocês estão discutindo no Mará, né? Vocês estão lá discutindo, você não fala eu errei, você fala você tinha razão. Você não fala eu errei, você tinha razão. É muito difícil a pessoa falar eu errei. É muito complicado. Você fala treino, pode falar isso, é difícil, sabe? Porque é difícil, é complicado, é um processo pesado, um processo difícil. Agora, o Rav Kuk, na piscar que está aí na folha de vocês, que está no Perek Tetzain, está Aleph Echad, que a gente vai estudar agora, o Rav Kuk vai falar um pouquinho sobre esse processo de tshuva, que ele é pesado, que ele é um processo difícil, que é um processo de arrependimento. Por que eu estou lendo isso para vocês? Eu podia ler o Rambam e acabou, o que o processo do Rav Kuk? O que eu quero mostrar para vocês é que a gente não vai ler todo o livro. Então, se eu mostrar só as partes do Rav Kuk em que ele fala que tshuva é outra coisa, vocês poderiam pensar que o Rav Kuk acha que tshuva não é se arrepender dos pecados. Não. Muitas das coisas que o Rav Kuk escreveu lá do tshuva é se arrepender, é confessar, é a parte um pouco mais pesada, o que ele faz de uma maneira diferente, mas também essa parte. Por isso que a gente vai ler agora essa piscar, que ele sempre fala sobre isso, ele sempre fala sobre esse processo. Fala o Rav Kuk o seguinte, na última piscar que vocês têm, número 4, Alot HaTshuva Perek Tetzain, fala o seguinte: Echad me'yesodot shel HaTshuva, um yesod, uma das bases da tshuva, qual é? B'machashavato shel Adam, no pensamento da pessoa. O que leva a pessoa a fazer tshuva? Hu hakarat ha'achrayut shel Adam al ma'asav. Esse aqui você tem que botar essa frase no Facebook. Ou seja,
a base da tshuva, do pensamento da pessoa, é o reconhecimento da responsabilidade do homem com as ações que ele tem. Essa aqui é a base da tshuva. Da tshuva que o Rambam está falando, do arrependimento. Se eu sou uma pessoa irresponsável, mas como é irresponsável? Eu acho que minhas ações, eu não tenho nenhuma responsabilidade pelo que eu faço. Uma pessoa débil, desculpa, não foi uma coisa feia para então, uma pessoa doente mental, sim, ele não tem responsabilidade pelas ações que ele faz. Então ele faz coisas que ele não sabe. Ele joga pedra, porque ele não sabe, ele não tem responsabilidade dos atos dele. Muitos jovens são irresponsáveis. O que quer dizer irresponsáveis? Eles fazem coisas e acham que as ações dele não têm nada. Eles não têm nenhuma responsabilidade do que eles fazem. Então diz o Rav Kuk, a parte principal da tshuva que o Rambam está falando é: eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Eu tenho que reconhecer que eu, só eu e mais ninguém é responsável pelos meus atos. Sim? Quando Deus chegou para Adam Arishon, para o homem, Deus criou, é incrível, eu tenho que ler essa parte com vocês. É chuto impressionante. Deus criou o homem, e depois de criar o homem, ele criou a mulher. E aí nossos problemas. Ele criou a mulher. E depois que ele criou a mulher, ele falou para. Ele deu uma mitzvah para o homem. Olha só, vocês conhecem essa história, não? Comam de todos os frutos, menos desse fruto aqui. Aí foi lá a cobra, começou a mulher a comer o fruto, a mulher comeu o fruto, e a mulher começou o homem a comer o fruto. Então fala o seguinte: vem Deus e fala o seguinte, depois que ele comeu o fruto, e disse Deus para Adão, perguntou para ele: Aega, onde você está? Deus perguntou para ele: onde você está? O que quer dizer onde você está? Onde você está? Deus não sabe onde ele está? A pergunta foi essa. Ele perguntou: onde você está? Espiritualmente. Sim, onde você está espiritualmente? Respondeu Adam Arishon para Deus: vai para disse: Deus, eu ouvi que você estava aqui, eu vi que eu estava pelado, fiquei com vergonha e me escondi. O que o homem entendeu que Deus perguntou? Onde você está? Fisicamente. Deus não perguntou, Deus sabia onde você estava, Deus perguntou: você está espiritualmente. Perguntou Deus para o homem: quem falou que você está pelado? Como é que você sabe? A fruta que eu mandei você não comer, você comeu? Falou Deus para ele. Isso aqui é uma pergunta retórica. Definição de pergunta retórica: só tem duas possibilidades, ou sim ou não. Se eu chego para você e falo: olha só, Josh, você não veio na aula às 6? Você vai falar: ou vim ou não vim. Não tem outra possibilidade. Perguntou Deus para Adam Arishon: você comeu da fruta que eu falei para não comer? Falou Adam Arishon: vai Omer Adam? Falou Adam: Aisha! Foi a mulher. Deus não perguntou se foi a mulher. Deus perguntou: você comeu ou não comeu? Deus perguntou a mulher. E aí vem e fala: foi a mulher, foi a mulher. Então tá bom, agora Deus vai ter se a mulher é um pouco mais inteligente. Então vai Omer Hashem Elohim Aisha. Mas outra assim, o que você fez? Falou a mulher: Anahash. Jogando a culpa para o outro. Ou seja, eu não sou responsável pelas minhas ações. Quem é responsável pelas minhas ações são os outros. O que eu faço é culpa dos outros. Sim? Eu me drogo por culpa dos meus amigos. Eu bati nele porque ele me bateu. Sim? Ou seja, os outros são culpa, não sou eu. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos meus atos. Se eu fiz uma coisa errada, a culpa foi dele. Sim, meu filho faz muito isso. Enche de bolacha minha filha. Eu falei: ei, que é isso? Não, mas ela me provocou. Sério? Não. Então diz o Rav Kuk, a base da tshuva é que eu sei que eu sou responsável. Sem isso não tem tshuva. A tshuva que o Rambam está falando, sério, ele está falando de outros lados. Eu sou responsável pelas minhas ações. Sou eu. Você me roubou? Ah, não, você me roubou antes. Dei que te roubei antes. Você é um momento de criança. Não. Você roubou ou não roubou? Roubei, está errado. Acabou, não importa que tu roubou ou não roubou. Não importa, a situação é errada. Sim. Nesse meu, será que é um Deus dando uma oportunidade de ativar para eles? Óbvio que sim! Rashi Beferuleh, vou ter Rashi aqui. O Rashi fala que Deus castigou ele porque Porque ele não que ele comeu, porque ele não reconheceu o erro, porque ele
jogar a culpa na mulher. Assim que se dá, gente. Sim? Ou seja, as pessoas diz o Rav Kuk, a base da Tchuvá, que o Rav falou é: eu reconheço minhas ações, eu errei, eu estou errado. Sim? Você não veio hoje no Sedembok e não estudou Torá. Não, é porque ontem fui dormir tão tarde. So what? Você é responsável pelas suas ações, essa é a base da Tchuvá. Se eu acho que eu não sou responsável, é sempre os outros, é o clima, é a onda, é as pessoas, é o Lula, é a Dilma, é o Flamengo, são outras coisas que são responsáveis. Sou eu. Eu não pode perceber que as pessoas fazem isso direto, mesmo quando as pessoas estão erradas. Mesmo quando as pessoas estão erradas. Direto, um jornalista. Por quê? Porque a pessoa não assume a responsabilidade. Essa é a base da Tchuvá. Se o cara faz a Tchuvá, tem que assumir a responsabilidade. Sou eu! Óbvio que contribui, mas você está lá, então você é responsável. Já diz Agmará, Adam Moad Leolá, o homem sempre paga. Não tem essa de, até você estava dormindo e quebrou uma coisa, tem que pagar. Não importa. Você é total responsável pelas suas ações. 100%. Certo? Óbvio que aqui tem pessoas que não sabem, pessoas que sabem, então eu não vou entrar, né, mas alguém aqui não sabe que é proibido roubar? Que é proibido. Alguém aqui não sabe? Não é proibido. Não, por que você faz? Porque todo mundo faz. Não, bom motivo. Bom motivo. Sim, você vai chegar no céu. Todo mundo faz, tá bom. Todo mundo faz, então você pode. É argumento infantil. Quantas vezes vocês já tiveram aqui em reunião que eu estou dando esporro em vocês? E aí os caras falam, mas os americanos também fazem barulho à noite às 2 da manhã. E daí? Isso aqui, se vocês pararem para pensar nesse argumento, não é argumento, realmente infantilidade, faz não importa. Realmente não é desculpa, mas a gente sabe que o meio influencia. Óbvio que o meio influencia, mas por isso que eu falo, se você quer fazer desculpar, você não pode tirar a responsabilidade das suas costas. Entendeu? Você tem que chegar e falar, eu vou assumir a responsabilidade, ou seja, eu sei que é errado. Eu sou o culpado para fazer tchuvá. Esse é o Yesod, falou Rav Kuk. Por isso que é tão difícil. O Yesod é, eu sou responsável pelos meus atos. Senão não tem tchuvá. Como é que eu posso falar que eu errei se eu sempre vou botar a culpa no outro? Se eu sempre vou botar a culpa na sociedade? Se eu sempre vou botar a culpa no governo? Se eu vou botar a culpa em toda... Não. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Ninguém viu que eu errei, eu tenho que fazer, acabou. Sim. Você está dando desfilar, a gente fez essa pergunta para outra pessoa. Você está dando desfilar lá e só fala meus pecados. Isso. Não peço desculpa. Porque eu sempre vou atrás de novo. Não. Você vai falar sobre isso. Não, você sabe que você vai fazer de novo? Você tenta não fazer de novo, você não pode estar a falar. Tem que tentar. Bom, a gente vai chegar. Bequito, a pessoa tem que assumir a responsabilidade. Não existe festival sem arrependimento, não é isso? Não existe festival sem arrependimento. Sim. Arrependimento é uma das fases. Se eu sei que eu vou fazer de novo, é porque na verdade eu não me arrependi. É verdade. Eu sempre falei isso, tinha uma pessoa que não vinha para a reza. Não vinha. O cara falou, não consigo acordar, tem problemas, não consigo acordar. O cara não vinha. Kitzur, eu cheguei pro cara um dia, depois de muito tempo, e falei para ele, olha só, tem um cara milionário, ele guarda dinheiro, a gente vai. Eu falei, quem te dá uma reza, ele vai ganhar sem cheque. O cara estava na reza. Mano, ou seja, eu não posso, eu tenho problemas, sem cheque, aqui já. Agora, de repente, os problemas sumiram. Não chama Zé. A pessoa que não consegue acordar para a reza, muitas vezes é porque não vê o valor da reza. E ele começa a botar a culpa em outras coisas. Tem problema disso, problema daquilo, mano. Vamos dizer verdadeiro, eu sou um mané, não sei, para mim não serve nada, tem que estudar. Sheba mitoch emunat abdirah chofshit shel ha'adam. Diz o Rav Kuk, a responsabilidade pelas minhas ações vem da fé que a gente tem do livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio, então acredito que Deus não me obriga a fazer nada. Eu sou responsável pelas minhas ações. Se eu acho que Deus mandou, que nem Paró, que Deus mandou, realmente eu não sou responsável. Olha só, hein? Vou falar agora um filho. A pessoa que acha que ela não é responsável pelas ações dela, então a gente pode dizer,
definir ela como descrente. Ela não acredita, ela não vai acreditar. Porque se ela acha que tudo é obrigado, ela não é responsável, ela faz as coisas à força. Não, eu acredito, mas não ligo. Não, se ela fala isso, é porque ela acredita. Se ela fala, eu não posso não roubar, então não tem livre-arbítrio. Se não pode não roubar, isso é problema. Não, tem gente que fala, pô. Não, tem gente que é doente. Você não é doente. Não, eu tô dizendo a gente falar, tipo, eu faço tal coisa, sei que é errado, eu sei que eu tô errado, mas eu não ligo. Tem gente que fala assim. De novo, aqui a pessoa é o irresponsável. Ele acha que as ações dele. Mas ele reconheceu. Ele não reconheceu o erro. Não, ele reconhece o errado, mas. Ele não reconhece o erro. Vou te dar um exemplo. Se você comer o tchum da Yeshiva, você sabe o que vai acontecer de novo. Você não é que. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe, não é que dessa vez não vai acontecer. 100% de certeza que você sabe. Você não vai comer. Você não vai comer. Porque você sabe que você vai parar no hospital se você comer. Então você não vai comer. No mínimo. O problema é que o mal que faz para a nossa alma são maus que a gente não vê. Não é que nem o corpo, que eu sinto. Na alma a gente sente, mas a gente não vê. Então, quando tem a dor física, o cara vai dar espiritual, então realmente ele não sabe o que está errado. Se ele soubesse que isso ia fazer com a alma dele, não ia fazer. Vezeu Gamken Token Avidui, diz o Rav Kuk, isso aqui também é o conteúdo do arrependimento, da confissão. Quando eu vou confessar meus pecados, essa é a base. A base é essa, da responsabilidade. A Merubar e Mitzvah da Tshuva, que isso aqui está junto da Tshuva. Shemodei Adam Shen Shum Inyan Echad, que a pessoa concorda que não tem mais nada. Sheish Leashimo Alachet Betotzotav, que eu sou o culpado do pecado e das consequências do pecado. Sou eu, mas ninguém. Eu errei, eu falei mal com a minha mãe, eu fiz isso e aquilo com a minha mãe e eu sou responsável das consequências, mas ninguém, eu me responsável pelas minhas ações. Eu roubei, eu bati, eu não fui para a reza, mas ninguém, eu sou responsável. Certo? De novo, a gente está falando de coisas que a pessoa sabe, não estou falando de uma pessoa que nasceu lá, um judeu que nasceu lá, criado por padres cristãos, tudo que ele sabe é. O que é exato? Baixa lá, estou falando dessa pessoa. Estou falando de coisas que tu sabem que é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Mano, tem alguém que acha que é certo? Uma ação errada. Obviamente não me dá condições, me dá direito de responder contra essa errada. Não. De jeito nenhum. E quando é fixe? Se a pessoa for te matar, você pode matar ela. Você está falando de um caso extremo. Mas o que eu estou falando é o seguinte: eu matar porque eu vi que tem outra pessoa matando. Isso aqui não. Ou eu fazer idolatria porque eu estou fazendo, ou eu roubar porque todo mundo rouba. Então quer dizer. Isso que todo mundo faz uma coisa errada, não me dá o direito de fazer também. Ok? E eu não posso. Não, óbvio que não. Óbvio que não. Não dá o direito de vir e me roubar. Uma pergunta então. Se você pegar o dinheiro de volta, eu não vou entrar nisso aqui, em termos de suguel, o que sim você pode fazer, o que não você pode fazer. Mas não vou entrar nisso. Só uma dúvida. Se o Isidoro quiser matar o vizinho, eu posso matar o Isidoro para ele matar o vizinho? Dindrodev, sim. Pode. Se eu tiver sempre, mas você tem que avisar, tem vários detalhes, né? Assim, não vamos entrar nisso. Se você puder salvar ele de outra maneira também, você tem que salvar vários detalhes. De qualquer maneira, eu estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece aqui na Cidade Velha. Que a gente discutiu sobre isso aqui na Shvatacó. Tem pessoas que vivem aqui não é Hollywood, pessoas que vivem, tem famílias com crianças, e tem uma época que os americanos estavam gritando demais. Eu vou conversar com o pessoal e falar assim: pessoal, silêncio, o pessoal quer dormir, 2 horas da manhã, que é isso? Os caras falaram para mim, mas os americanos também fazem barulho. Isso que eu estou falando, ou seja, isso aqui não tem a ver com a discussão, exatamente, um não justifica o outro. Eu sou responsável pelas ações. Não diz o Rav Kuk, essa aqui é a base da confissão. Como eu posso me confessar para Kadosh Baruch Hu? Como eu posso vir para Kadosh Baruch Hu e falar eu errei, se eu não sou responsável pelas minhas ações? Se eu acho, por algum motivo, que minhas ações, então, eu fiz isso, eu tive justificativa para fazer. Você está justificando
Por exemplo, como ele falou, eu vou lá na unidade e falo, Deus, olha só, Deus, desculpa, Deus, que Não sem desculpa. Não, sem desculpa, olha só, Deus, olha só, Eu fiz isso, olha só, eu tinha aquela menina lindona. Eu tive que fazer besteira com ela, mas olha só, foi tão bom que eu vou fazer de novo. Você fala que você se arrependeu? Você se arrependeu. Você entende, né? Você entende? Sabe qual é? Mas quem estava fazendo isso? A pessoa tem que ser responsável pelas ações e ter consciência completa de que aquilo que ele fez é errado, que aquilo que ele fez é tão ruim quanto comer o tchum da Yeshiva e passar mal depois. כי אם אותו בעצמו, ובזהו מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. Olha só, mais uma frase perfeita. Cada frase tem um pouco. E nisso, ele esclarece para ele mesmo a liberdade da vontade que ele tem e a força do poder do que ele pode fazer sobre a vida dele e sobre as ações dele. Ou seja, através disso que eu sou responsável, eu falo, eu errei, eu mostro e eu deixo claro para mim mesmo, sim, a liberdade que eu tenho. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa livre? Que eu tenho livre-arbítrio? Reconhecer meus erros. Terceira linha. Quando eu reconheço o meu erro, aí eu vejo o quanto eu sou livre. Eu só reconheço o livre-arbítrio quando eu venho falar eu errei. Porque eu vejo que eu realmente tenho livre-arbítrio. E aí também eu vejo o poder que eu tenho sobre a minha vida e as minhas ações. Porque se é tudo um grande mundo que eu faço, que todo mundo faz, eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida. Eu sou levado pela correnteza. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Se tudo eu faço porque os americanos fazem, porque os canadenses fazem, porque os cariocas fazem, porque o Lula faz, então eu sou levado, eu não tenho força na minha vida. Sim? Todo mundo vê novela, eu vejo também. Nós assistimos televisão também. Ou seja, todo mundo, a gente dá para todo mundo, sério, todo mundo faz, eu faço também. Eu não tenho força sobre a minha vida. Quando eu assumo o meu erro, eu estou falando eu que mando aqui. E eu reconheço que eu tenho livre-arbítrio. Quando eu faço isso, é uma ação pequena que ela abre portas de todo o mundo de fé judaica. Quando eu faço isso, não é estar chegar para falar só Deus, não é só isso. Quando eu falo isso, eu estou falando muita coisa por trás disso. Eu sou responsável pelas minhas ações. Então, se eu sou responsável pelas minhas ações, eu mando na minha vida e eu tenho livre-arbítrio.